Você é empreendedor em São João da Boa Vista e região? Se a resposta for sim, então presta atenção. Em 2026 vai ser um divisor de águas para o seu negócio. No Mulheres Maravilha, hoje eu converso com um jornalista e assessor de comunicação da ACE, Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, o Pedro Hernandes. Ele irá nos contar sobre os eventos, capacitações, ações inclusive para as mulheres, isso mesmo, que acontecerão neste ano para ajudar você, empreendedor, a melhorar o seu negócio. Ele vai nos contar também sobre uma super novidade com o Sebrae, além de novidades que vêm direto de Nova York, da feira NRF, a maior feira de varejo do mundo. E todo esse conteúdo você acompanha agora, aqui no Mulheres Maravilha. Pedro, obrigada por você estar aqui hoje. Nós queremos começar 2026 incentivando o empreendedor de São João da Boa Vista e região. E nada melhor do que a Associação Comercial estar aqui representada por você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia, a todos que nos assistem aqui. É um prazer, né? A Associação Comercial vir falar de empreendedorismo, vir falar de negócio. Sim. E apoiar a nossa causa empresarial aqui da região. Você sabe que o empreendedorismo é uma pauta quente aqui no programa. Eu sempre recebo bastante feedback e eu entendi que muitos empreendedores da região, quando a gente pensa em falar sobre associação comercial, eles ainda associam muito, vou pagar a associação apenas para ter a consulta do cadastro de pessoas, e não é. Isso é um dos serviços, sim, tá dentro da associação, mas vai muito além disso. E nos bastidores, como eu sempre digo aqui, a gente adora contar histórias e o Pedro estava me contando uma história extremamente interessante. Porque quem imagina a associação comercial, Pedro, acha que ela é recente, de 30 e poucos anos. Mas desde quando é o primeiro registro da Associação Comercial de São João? A Associação Comercial foi fundada em 1º de janeiro de 1911. Olha isso, gente! Então são mais aí de 100 anos, né? De dedicação em prol mesmo dessa causa. Mas aí a gente teve um período de descanso, vamos dizer assim, né? A primeira diretoria foi fundada, a gente tem a ata de fundação, registro, mas depois aí de alguns anos, lá na década de 40, que a Associação Comercial de São João da Boa Vista voltou a ativa, né? Vamos dizer assim. Teve ali um stand-by, ali uma épocazinha que ficou supostamente parado, ou vocês ainda não têm um registro, não sabem contar essa parte da história? A gente fez uma série de pesquisas no arquivo histórico, no próprio arquivo do Jornal Município, todos historiadores, todo mundo que nós pudemos procurar, a gente questionou sobre isso, mas não existe um registro dessa época. Olha que interessante. Aí lá em 40, na década de 40, se não me engano, 45 ou 46, que de novo se reuniram para lutar por uma causa, né? Que a gente fala, a Associação Comercial, ela está aqui para unir forças em prol de alguma questão. Exato, então quer dizer, a missão continua. E na época, qual foi a causa? A gente tinha lá na década de 40 muito problema com energia elétrica em São João da Boa Vista, né? E os comerciantes da época entenderam que precisavam se unir, né, trabalhar juntos para resolver essa questão. Porque... A união que faz a força mesmo. Exato, porque a gente tinha, na época, muitos produtores de grãos, carnes, enfim, de agricultores, até os próprios comerciantes, né, que acabavam perdendo as suas mercadorias ou não conseguindo trabalhar por conta dessa questão da energia elétrica. Então se juntaram, né, fizeram uma carta endereçada para Getúlio Vargas. Olha só, gente, para Getúlio Vargas. Que era presidente, né, da época, pedindo essas solução, uma melhoria. E na época a presidência da República retorna em carta também para a Associação Comercial dizendo não, a gente vai trabalhar por essa questão e na época, de fato, essa questão foi resolvida. Que bacana! Né? E vocês têm esses documentos todos arquivados, guardados? A gente tem a carta que foi enviada, temos a carta de resposta. Que bacana, né? Que bacana! Essa pesquisa ela aconteceu porque a gente foi estudar, né? Por que esse período da associação ficou tão inerte, né? Sim, então, é um grande período, né? Quando a gente foi procurar naqueles livros atas amarelos, que
Tá até empoeirado. Era na mão, aquilo tudo na mão. Aquela caligrafia linda, inclusive. Feita com nanquim, pena. Nossa, até. Que maravilhoso! E na hora que a gente achou esse documento, a gente até comemora, em junho, para nós, é o mês, né, de reativação da associação comercial. Certo. Então, por mais que janeiro seja a fundação, mas em junho é quando a gente realmente voltou ativo. Que bacana! Então a gente comemora todo mês de junho esse retorno. Olha só, então é uma história que precisa ser respeitada. E você que está chegando agora, empreendedor, ou está pensando em empreender, Pedro, qual é a real missão da associação comercial? Claro, como a gente falou aqui, é unir as pessoas, mas querendo ou não, ainda tem muitas crenças limitantes, inclusive, que acabam atrapalhando o empreendedor sanjoanense de toda a região em ser um associado. Uhum. Então, a missão, ela se amplificou e deixou de ser apenas a união de empresários em prol de uma causa, mas de várias. E hoje, que vertente 2026, que vertente principal a associação comercial traz para os empresários da região? Primeiro que a gente fala que se associar a uma associação comercial é uma escolha voluntária, né? Diferente, principalmente do empregador, né, do empresário, certo. Diferente de um sindicato, por exemplo, onde por lei, né, às vezes ele é até obrigado a se filiar. A associação comercial não, ele é voluntário, o empresário, o lojista, o comerciante escolhe estar lá, né? Então a gente fala, se aquele empresário escolheu estar com a gente, é nossa missão, inclusive, ajudar ele também a prosperar. Exatamente. Então a gente, além das soluções que a gente vai comentar, serviços, enfim, a gente oferece principalmente o apoio na questão, precisa resolver alguma questão com prefeitura, por exemplo. A associação comercial intermedia toda essa conversa, né? Vocês estão ali no meio, porque realmente você chega às vezes com uma situação, tá perdido. Sim. Então, quer dizer, é jurídico, é apoio jurídico, tributário. Exato, a gente tem lá advogado à disposição, mas enfim, mas uma questão também de incentivo, né? A associação comercial, ela tá para promover principalmente a nossa região, a nossa cidade. Exatamente. Né? E trazer com que as pessoas entendam cada vez mais a importância de comprar e consumir na nossa cidade. Isso, né? Que bacana. Esse que é o nosso propósito. Já que a gente está falando sobre São João da Boa Vista e região, quais são as cidades de abrangência da ACE em São João da Boa Vista? Com sede em São João, sim, né? Sim, a Associação Comercial, ela atende São João da Boa Vista e Águas da Prata. Certo. Né? A gente teve na época também, que eu não vou lembrar a data, mas Águas da Prata já teve uma associação comercial. Já né? teve. Que teve as suas atividades encerradas ali no final da década de 80, se eu não me engano. E a partir daí a associação comercial passou a integrar também empresários de Águas da Prata. Então a gente tem essas duas cidades. Olha, eu vou não com certeza, tá, gente? Eu vou te corrigir, mas eu acho que ela foi até um pouco mais da década de 90. Sim. Porque a minha mãe, empresária de muitos anos, já fez parte da associação comercial, ela integrava esse time. Só que realmente, qual era o maior problema? As pessoas estarem junto à associação e quebrar essas crenças limitantes. Hoje em dia, graças a Deus, com a internet aí, então você tem acesso mais rápido à informação, a eventos que a ACE promove. Então, eu quero agora que você aí de casa fique consciente que tem uma multiplataforma na associação comercial. Explica um pouquinho pra gente, Pedro, o que seriam essas plataformas que as pessoas podem acessar para solucionar problemas ou encontrar solução ali? A gente fala que todas as etapas do negócio, de certa forma, passam pela associação comercial. Sim. Porque a gente tem dentro do prédio um posto da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Olha só. Então, você que quer abrir uma empresa ou quer estar em dúvida sobre documentação, ou até quer indicar para o seu contador, para o seu escritório de contabilidade, como facilitar esse processo de abertura e tudo mais, contrato social, todas as alterações que hoje acontecem numa empresa, a gente faz dentro da associação comercial. A gente tem uma profissional capacitada que recebe e orienta esse empresário, né? Se precisa fazer alguma correção, enfim, ela está lá à disposição. Então, não é simplesmente, vou dar um exemplo, não é só o Simples Nacional, Não. é desde o MEI ao Eireli, vocês estão passando Exato. por todas as etapas da empresa. Tudo. De microempreendedor ali que está começando, ou que não é nem deu o pontapé inicial, tá vendo a documentação, vocês vão dar toda essa assistência. Toda orientação. A nossa colaboradora, ela recebe todo esse processo, né? Encaminha para o escritório regional da Junta Comercial, que hoje é em Mogi Guaçu, e esse processo volta também para a Associação de São João por uma forma de integrar para aquela pessoa, né, que está em dúvida, uma resposta. Que bacana! Então, desde o processo,
da junta comercial, até preciso de um plano de saúde, preciso de um cartão alimentação, preciso fazer um certificado digital. Muita gente não sabe que na associação comercial a gente faz assinatura digital Não também. sabe mesmo, fica perdido aonde que eu vou, aí você fala, meu Deus, será que eu vou contratar essa empresa, eu vou levar um golpe, porque é muito sério isso, e infelizmente acontece muito no nosso país, de você estar procurando, entra na internet, aí tem lá um destaque, eu vou nesse primeiro mesmo, e você pode estar levando um golpe. Não estou dizendo que todas são assim, não é nada disso, mas se você der o respaldo da associação, é uma grande vantagem. Então, não tem perfil específico para hoje ser um associado. Não, a gente tem empresas que são, às vezes, só o proprietário, que às vezes é o MEI, como grandes empresas, grandes indústrias que hoje são filiadas à associação comercial. Que então, bacana. A gente oferece produto para o MEI e para aquela pessoa que às vezes precisa de alguma questão mais específica. Até um ponto que você tocou, Pedro, quando a gente volta lá atrás na história, a associação ela era industrial. E nos bastidores aqui a gente estava conversando hoje, ela não é mais, não leva essa sigla no nome ali, o industrial, mas ela sim tem indústria associada. Então, você é individual, tá ok, mas você é indústria também. Sim. Tem diferença nos serviços? Como que funciona isso? Principalmente, igual você tinha comentado, na questão de consulta de crédito, consulta de clientes, hoje grandes indústrias realizam muito mais um número de consultas maior, ou alguma outra ferramenta na questão de análise de crédito, que às vezes o MEI não utiliza, às vezes por falta de necessidade mesmo. Exato. Né? Então, assim, o produto ele é o mesmo, né? De acordo com as necessidades, a gente consegue levar para o associado alguma questão mais específica. Que bacana. Né? Mas o produto é o mesmo, a mesma qualidade para todo o tipo de associado. Então, você que é MEI, microempreendedor individual, ou você que é indústria, você pode se associar à Associação Comercial e Empresarial, que você vai ter todos os benefícios. Mas como o Pedro tocou nesse ponto, e também para quebrar assim essa crença, às vezes até o erro que a gente comete. Vamos falar de consulta de crédito. Chegou o cliente ali na minha loja ou na minha indústria, quer comprar. E hoje em dia, quando você entra ali no site da associação, tem uma gama para você fazer a consulta, diversos valores, que isso eu sei que vem embutido depois. Não consultou, não é cobrado de você. Consultou, aí é cobrado. Mas tem assim, é imensa a plataforma e a quantidade de consultas que hoje pode se fazer. E muitas vezes as pessoas elas acabam cometendo o erro. Eu não precisava ter feito esse tipo de pesquisa tão profunda e saiu mais caro. Que conselho você daria para as pessoas para serem mais assertivos nessas consultas, Pedro? A gente fala muito de acordo com, eu vou fazer um grande contrato às vezes, né? Principalmente, vamos pensar em imobiliária. Ok, né? Nossa. Imobiliária às vezes vai fazer um contrato de aluguel ali por 36 meses ou até por um período maior. Exatamente. Né? Então, às vezes, ele precisa de um número de dados daquele cliente um pouco mais específico, né? Não só se ele é um bom pagador ou não, ou se o histórico de pagamento deles é bom ou não, mas às vezes ele precisa saber, será que ele já teve algum outro contrato de imobiliária que, de repente, ele ficou inadimplente? Sim. Ou será que ele já teve algum processo, até judicial, nessa questão, né? Então, a gente identifica para as pessoas, olha, avalie a sua necessidade. Às vezes eu quero saber apenas o score da pessoa, né? Tá tudo certo. Mas às vezes eu preciso saber endereços passados, né? Se tem cheque sem fundo. É de acordo com mesmo a sua necessidade de entender o que você precisa. Olha só que bacana. Então dá para ser uma pesquisa ali bem rapidinho, bem simplesinha, há questões mais profundas. Mas se você entra na plataforma e não entende ali os processos, por isso que você vai entrar em contato com a associação comercial, pedir a ajuda e eles vão tirar as suas dúvidas. Pedro, para a gente finalizar esse bloco aqui, porque aqui passa tudo muito rápido, a gente ainda tem muito que conversar. O que você sente desses anos que você está lá na associação, ajudando todo o setor de comunicação, inclusive fazendo um excelente trabalho, parabéns. O que você sente que mudou no perfil do empresário, talvez de 10 anos atrás e que hoje, em 2026, vai procurar a associação comercial? Qual é a principal demanda? Ou se há uma principal demanda ou várias? O empresário, ele tem percebido nos últimos anos, Paty, que ele precisa oferecer alguma coisa além do produto, né? Muito bom. Loja de calçado, por exemplo, não é só vender o sapato pelo sapato, né? Eu preciso oferecer alguma outra questão, e o Alex, nosso presidente, fala muito isso.
que o comércio precisa entender, e já entendeu, já está nesse processo, que eu preciso oferecer algo a mais. Bacana. Então, os empresários... Experiências também, Experiências, né? Serviço, alguma consultoria, enfim. Então, os empresários associados nos procuram eu quero oferecer alguma coisa a mais, né? Como que eu posso fazer isso? Então, essa é a nossa realidade hoje. A gente trabalha para oferecer e ajudar aquele empresário a não oferecer mais só o produto. Fazer um todo ali. Então, se oferece, de repente, que a gente vai falar depois, mas uma capacitação, se oferece algum treinamento, se oferece, enfim, alguma coisa diferente do seu produto. Isso o nosso comércio já tem percebido. Que bacana. Então, você aí que está em dúvida, será que eu devo me associar ou não? O Pedro está aqui hoje no Mulheres Maravilha, tirando todas essas dúvidas para você, empreendedor de São João da Boa Vista e região. Mas é claro, você quer saber um pouco mais? Entre em contato, a gente vai deixar aqui na tela para vocês, Instagram, telefone, tudo direitinho para vocês entrarem em contato. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no programa e na volta eu continuo com o Pedro Hernandes e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ACE, Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. Fica com a gente. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Ah, se você está com algum desses sintomas, procure um médico. Compartilhe estas dicas e ajude a proteger a nossa comunidade. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês e hoje estamos falando sobre empreendedorismo e apoio ao empreendedor. Você que está começando ou você que já está há muitos anos na estrada, às vezes se sente meio perdido, muita informação, a gente tem que lidar com o ambiente físico, com o ambiente digital, como trazer experiências para o seu cliente, querendo inovar, mas está sem criatividade. Calma, hoje eu estou conversando com o Pedro Hernandes. Ele é assessor de comunicação da ACE, Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. Está contando todas as novidades e para você que perdeu o primeiro bloco, não se preocupa. Tem esse conteúdo para vocês também no nosso canal do YouTube. É só você acessar, se inscrever, ativar o sininho de notificações que logo, olha, na verdade, toda semana tem vídeo novo para vocês e vocês recebem a informação em primeiríssima mão. Primeiro bloco, a gente falou sobre a história da associação comercial, tem muita coisa interessante e também desmistificou alguns pontos aqui. E agora, você que está nos assistindo quer saber sobre eventos, plataformas e novidades. Pedro, a associação já tem um calendário ali de eventos para acontecer, inclusive o Sanduba. Mas antes de você me contar detalhes sobre o Sanduba São João, quais são os principais eventos que não saem, já são fixos no calendário da Associação Comercial? E se vai ter novidades para 2026? Paty, a gente tem trabalhado, e foi um pedido da nossa diretoria também, a gente trazer alguma coisa diferente todos os meses. Que bacana! Inclusive para 2026 é essa a proposta, é esse o nosso planejamento, para que pelo menos uma vez por mês a gente traga alguma coisa diferente para dentro da associação comercial. Né? Uau! Uma delas... Um trabalhinho aí que vocês vão ter, hein? Sim. Vai ser um trabalhinho. Uma delas que, inclusive, está acontecendo agora, mas é uma previsão para o mês que vem,
a nossa diretora Ana Cláudia está nesse momento nos Estados Unidos. Ana, beijo! Ela está lá participando da NRF, né? Que é a maior feira de varejo do mundo. Exato. Ela está numa missão do Sebrae lá, conhecendo tudo, quais são as tendências, quais são as novidades, legal. né? E a gente tá preparando, ela vai trazer para a gente muito conhecimento e muito conteúdo, né? E, gente, quando a gente fala da Ana Cláudia, vocês não têm noção, ela faz e acontece mesmo. É só vocês entrarem no Instagram dela, ela tá lá, colocando lá alguns stories, algumas coisas, mas a gente que conhece o tanto que tem uma formiguinha ali, que ela não para quieta, vai vir muita novidade, então. Você imagina o nosso WhatsApp, ela tá mandando tudo. Não para. Não para. Que legal. Então, assim, já é uma proposta já para fevereiro, né? Que a gente traga alguma palestra, alguma conversa que a Ana vai nos trazer sobre a NRF. Que bacana. Porque curiosíssima. Uma coisa é a gente receber os materiais, né? Que a gente recebe todos os anos, encaminha para os associados, claro. Mas uma coisa é alguém que viveu, e primeiro, alguém que entende a nossa realidade, né? Ana Cláudia é empresária de São João, tem empresa em São João. Claro. Então ela também entende a realidade do comércio na cidade. E foi a primeira mulher presidente da associação, primeira e única até hoje. Olha né? só. E hoje ela é a vice-presidente da FACESP. Então é uma mulher que não para, realmente ela está em busca. E agora, então, se preparem que vai pipocar de novidade. Então esse é um dos eventos que a gente está preparando para esse ano, né? Além de, claro, eventos tradicionais, como que acontece no segundo semestre, o Jantar do Empresário, o próprio São João da Boa Mesa, que é o que você comentou, o Sanduba agora no primeiro semestre. Olha só. Então, tem várias coisas planejadas aí para esse ano para acontecer e eu garanto que as pessoas vão gostar. Vocês têm que ficar ligadinhos, tá? Tem o site da Associação Comercial, tem também as redes sociais, então você também precisa ir em busca dessa informação. Às vezes, tá ali rolando o feed, mas eu não fiquei sabendo. Não, você que está precisando, você precisa ir em busca dessa informação, porque infelizmente, às vezes o algoritmo não está entregando o negócio ali. Então pesquisa que ele começa a entregar mais informação para vocês. Sigam as redes sociais da associação, que o Pedro coloca tudo direitinho lá para vocês. Só que então já imediatamente vai ter o Sanduba. E associados e não associados podem participar. Como que vai ser, Pedro? Sim, o Sanduba é o primeiro festival gastronômico que a gente faz no ano, né? A gente tem no segundo semestre, já é tradição, que é o São João da Boa Mesa. Adoro. Mas no primeiro semestre, há alguns anos atrás, também o setor de alimentação fora do lar entendeu e falou, ótimo a gente fazer o São João da Boa Mesa no segundo semestre, meados de setembro a outubro. Certo. Mas no primeiro semestre, a gente também tem alguns momentos de baixa, né? Isso o setor de alimentação fora do lar que falou pra gente. Então, o que a associação montou? No final de abril, começo de maio, então pegando finalzinho do mês, depois da Páscoa, as pessoas já gastaram muito com ovo de Páscoa e chocolate. E não aguenta mais ver chocolate na frente, que é uma novidade. Então, e deixam de ir comer um lanche, visitar uma lanchonete no final do mês. Sim. E a mesma coisa, no começo de maio, as pessoas estão pensando já no presente Dia das Mães. Então, muita gente segura o dinheiro para gastar numa pizzaria, numa lanchonete no Dia das Mães. Exato. Né? Então, o que a gente criou? O Sanduba acontece, então, o festival ele vai acontecer de 25 de abril a 10 de maio. Anotem a data. Né? Mas o período de inscrição já começa agora, né? A gente, agora, sábado, hoje. Fiquem ligadinhos então, já corre para fazer sua inscrição. As inscrições já estão abertas, né? Então, as lanchonetes interessadas podem procurar a Associação Comercial ou acessar sandubasanjoão.com.br/inscrições. Ótimo. Lá tem o formulário, regulamento de participação, o que eu tenho que fazer. Mas, além disso, nunca participei, quero saber mais, né? O festival, ele é uma oportunidade de ser uma vitrine mesmo, né? Muitas empresas, muitas lanchonetes relatam pra gente que, olha, deu tão certo que eu coloquei meu lanche no cardápio, ou que após o festival as pessoas perguntavam, queriam saber mais, né, sobre isso. Legal, gente. Que satisfatório, né? Falar, não, tá vendo? Dá certo, vai em frente que dá certo. Porque o objetivo é levar as pessoas para dentro do estabelecimento, né? A gente mesmo. A gente tem costume de ir jantar sempre no mesmo lugar, ou pedir alguma coisa sempre em 2 ou 3 lugares diferentes. Mas é muito interessante isso, que acontece esse movimento. Quando tem o São João da Boa Mesa, por exemplo, você pega ali, entra no site, ou pega o cardápio físico, você fala, nossa, e esse restaurante que eu não conheci, que tá com esse prato super interessante? Então você vai fazendo esse tour gastronômico por São João e descobrindo novos lugares, porque, gente,
entra ano, sai ano, tem sempre novos restaurantes, novos lugares para você conhecer e novos pratos também. E eu acho muito bacana que os proprietários, né, os donos desses restaurantes, eles se preparam, então eles fazem realmente aquele novo prato, aquele novo lanche, e então na maioria das vezes acaba ficando no cardápio fixamente. É, porque eles se dedicam ali, e até um momento de teste, viu, Paty? Olha, quero testar uma receita nova. Quero testar um hambúrguer diferente, quero testar para ver se dá certo. Essa é a plataforma, esse é o momento, né? Porque o Sanduba são 16, 17 dias. Isso. Não deu certo, tudo bem. Você não perdeu tanto assim. Agora, mas se deu muito certo, você coloca, né? A gente tem, inclusive, um relato de uma gerente de uma lanchonete que fala... Um lanche que eu criei no Sanduba já há 5, 6 anos atrás foi o lanche que eu mais vendi na história da minha lanchonete. Uau, que E deu bacana. tão certo que ela colocou no cardápio. Inclusive, a gente vai trazer um relato dela para incentivar essas lanchonetes a participarem também. Né? Eu acho bacana isso para você, empreendedor. Sei que a gente está falando de comida aqui, né? Que agora é iminente o festival, né? O Sanduba, depois São João da Boa Mesa, enfim. Mas é muito interessante que quando ocorrem esses eventos, é para tirar o empresário da zona de conforto. Exato. Porque às vezes você fala assim, eu não tenho solução para o meu problema, ou está estagnado, eu não sei mexer no digital, mas não é o mexer. Quando você vê que tem esse movimento, ou você nada, ou você morre na praia. Sim. E graças a Deus, em São João da Boa Vista, o pessoal tá nadando. E começou isso como um teste, na verdade, né, Pedro? E se consolidou esses festivais. O próprio São João da Boa Mesa, eu falo muito dele porque é a nossa vitrine já mais tradicional, né? O São João da Boa Mesa, ele nasceu por um grupo de poucos empresários, Sim. né? Que queriam essa movimentação e surgiu como um festival de comidinha de boteco, porçãozinha e tudo mais. Isso, vamos dizer assim, aquela coisa assim, meio até envergonhado, vamos tentar. Silenciosa. E hoje é o maior sucesso. E hoje, assim, as empresas pedem para participar, as inscrições a gente precisa até... Dá uma controlada. Desculpa, mas, porque assim, se a gente pudesse, a gente teria 50, 100 participantes. Mas não dá. Né? Até os próprios patrocinadores, mídia, enfim, vêm atrás do festival para apoiar. Que delícia! Ao sucesso. Então é exatamente isso, é um momento de teste, um momento de fazer as coisas acontecerem, e não só no setor de alimentação fora do lar. A gente tem ações também voltadas ao comércio de roupas, sapatos, como a gente faz em julho, por exemplo, o Liquida São João. Então tem uma série de ações para fomentar essas pessoas. Sabe? Já que você tocou nesse ponto das diversas ações, tem também dentro da associação comercial o Conselho da Mulher Empreendedora. Conta um pouquinho pra gente, Pedro, como que funciona esse conselho? O conselho ele surgiu na associação em 2018, né? Da mesma forma, de pessoas que estavam aí querendo se juntar para fazer alguma questão diferente, né? Surgiu como núcleo da mulher empreendedora na época. Sim. Né? E as mulheres foram chegando e foram somando para pensar soluções em conjunto. Então, eu preciso de um treinamento sobre mídias digitais, igual aconteceu ano passado. Sim. Né? Preciso de alguma questão para treinar minha equipe, ou eu mesmo, mulher empresária, quero me reunir com outras mulheres empresárias para discutir sobre os problemas que a gente tem na nossa empresa. Porque realmente são sobre dores. Exato. Essa reunião é sobre dores e como curá-las. Olha que bacana. Então, assim, o SEMEC também já tem um planejamento, né? Já de ações. A parte da associação. Junto mais a parte, né, gente? Só para vocês entenderem. O SEMEC, ele está dentro do programa Empreender, que é um braço da associação comercial, né? Certo. Da mesma forma, a gente tem lá a Isabela, que é a nossa consultora do programa Empreender, que é uma funcionária da associação comercial que cuida desses núcleos setoriais, que a gente chama, né? Uhum. A gente não tem só o SEMEC, tem contadores, veterinários, núcleos de reparação automotiva, enfim. Mas hoje o SEMEC... É gigante o negócio, vocês não estão Mas entendendo. hoje o SEMEC é nosso principal braço de ações, vamos dizer assim, dentro do programa Empreender. Certo. Né? Tem uma diretoria também formada, e é importante dizer, o SEMEC, como o próprio nome diz, ele é um conselho formado só por mulheres, né? E mulheres líderes dos seus negócios. Com certeza. Proprietárias, gerentes... Então, é um conselho feito para a mulher. E acontecem reuniões mensais? Como que funciona isso? Para quem está em casa nos assistindo, entender um pouquinho, Pedro. O conselho em si, né, a diretoria e as conselheiras se reúnem todos os meses, né, para planejar ações e tudo mais. E também, todos os meses, além dessa reunião, né, interna, vamos dizer assim, o SEMEC promove algum tipo de ação para o público geral. Né? E a maioria dessas ações ou é uma ação gratuita ou uma ação de cunho social.
que o SEMEC também tem esse propósito, né? Adorei. Arrecadar, de repente, caixinhas de leite para alguma instituição que precisa. A demanda chegou, vocês estão abraçando a causa. Ou às vezes eu cobro ingresso de R$10 que é para comprar alguma ação que alguma instituição também necessita. Adorei. Então, todos os meses o SEMEC realiza algum propósito. Seja um café, igual a gente comentou, que é um projeto que nasceu ano passado e deu super certo, chama SEMEC Conecta. Certo. Que também as mulheres se reúnem em um café da cidade, né? Coloca ali suas demandas. Exato, leva e o que é legal, uma vez por mês nesses eventos do SEMEC Conecta, alguma conselheira leva o seu relato dentro da sua empresa, né? Olha, eu fiz isso na minha loja, na minha empresa e deu certo, ou eu fiz aquilo e deu totalmente errado e eu tive que repensar. Eu adorei, vem quebrando esses padrões, porque a pessoa já colocou em teste e quebra um pouco essa questão do suposto egoísmo empresarial. A associação é justamente para isso, para reunir e agregar. Então, nossa, eu tô com essa demanda, mas eu não sei. Ai, nossa, o que será que vão pensar de mim? Ninguém pensa nada. Ali é uma reunião, tanto na associação quanto no SEMEC, para reunir e falar assim, peraí, você tá com isso? Deixa eu pegar na sua mão, vamos junto nessa situação, vamos resolver ali o seu BO, todo mundo junto, porque daí você sai de uma situação de dificuldade com muito mais rapidez, com muito mais eficiência, e o seu relato fica lá para servir justamente para ajudar outras mulheres. Uma coisa bacana, que eu, inclusive, faço parte do grupo do WhatsApp, tem o grupo de WhatsApp, então ali você que é associado, você fica sabendo em tempo real quais são os eventos que vão ocorrer. Ah, eu perdi. Ou você entra em contato com a associação comercial, ou você fica ligadinho ali no grupo de WhatsApp. Então também não é por falta de avisos, né, Pedro? Vocês têm diversos canais, é o site, é o telefone, é Instagram. A gente tem trabalhado muito com essa questão da comunicação direta, né? Então a gente tem os grupos de WhatsApp dos conselhos, tem um grupo geral da Associação Comercial que é só para avisos, né? O próprio grupo do SEMEC, às vezes, não só para passar informações sobre o evento, mas às vezes a Patrícia precisa de uma indicação de alguém que trabalha com decoração, né? É lá no grupo de WhatsApp que entre as próprias participantes, claro, conselheiras ou não, surge esse networking também. Eu acho isso fantástico. Né? Às vezes uma necessidade, uma loja de roupa quer fazer uma collab com alguém que trabalha com semi-joias, por exemplo. Lá também é o caminho, então é todo tipo de solução. Olha só para vocês verem, o negócio é associar mesmo, e numa maneira geral que eu tô falando. Gente, se ajudar é bom demais. E olha, como eu costumo falar aqui no programa, nada é irrelevante. Nada mesmo, como o Pedro mesmo disse. Você está com uma demanda, às vezes, de um distribuidor da sacola para a tua empresa física e você perdeu o contato. Coloca ali no grupo. Ou estou precisando de alguém que entrega a sacola. Alguém vai entrar e vai te ajudar. Então, a informação, às vezes, você acha que é desse tamaninho. Vai ter alguém que vai te ajudar. Às vezes ela é desse tamanho, gigantesca. Também vai ter alguém para te ajudar. Mas você precisa buscar essa ajuda também, que ninguém tem bola de cristal. As plataformas estão aí para vocês usarem e abusarem, tá bom? Vou fazer um intervalo comercial, mais um aqui nesse programa, e na volta eu continuo com o Pedro Hernandes contando tudo sobre a ACE, a Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. Fica com a gente. Estamos de volta a Mulheres Maravilha para vocês. Estamos falando diretamente com você, empreendedor, ou você que está pensando em empreender. Estamos tirando aqui as suas dúvidas sobre a ACE, a Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. A gente já falou sobre os benefícios, sobre a história, as vantagens de você ser um associado e, claro, os festivais que ocorrem, o cronograma, a programação de todo ano.
tem também os braços da associação, como o Pedro mesmo disse, mas tem também Revista Tua, tem novidade chegando para a associação. Bom, a novidade a gente vai deixar um pouquinho para depois. Pedro, vamos falar um pouquinho da Revista Tua, que é mais um braço de divulgação. Tem sempre muita informação de qualidade, falando sobre empresários, sobre empresas aqui de São João do Boa Vista e região. Conta pra gente um pouquinho sobre a revista. A Revista Tua, ela surgiu na associação em 2009, né? Por coincidência, a Ana Cláudia era a nossa presidente. Ana! E da mesma forma, como a maioria das coisas na associação comercial nasceu de uma dor, né? De pessoas que precisavam mostrar mais, aparecer mais. Então, na época, a revista foi criada, naquele momento, focado mais principalmente para varejo, né? Lojas de roupa, lojas de sapato, mas enfim, porque naquela época o perfil também das pessoas era outro, se procurava mais um tipo de revista que falava de tendências de moda. Sim. Enfim, né? É mesmo, porque quando a gente fosse parar para pensar sobre revistas, gente, não tinha nada desse digital como tem hoje. Sim. A gente tinha que ter o produto físico na mão. A gente ia para a banca para comprar, tinha diversas revistas. Era aquele glamour, só que quando você pensava nesse glamour, você só pensava nisso em grandes centros, em grandes capitais. E não conseguia, às vezes, imaginar que aqui na nossa cidade tem também lojas tão boas quanto de grandes centros. Exato. E a revista trouxe isso, desmistificando e quebrando esses padrões. E, de verdade, gente, eu amo a Revista Tua. É justamente isso, trazer que na nossa cidade existem boas lojas, boas pessoas e boas histórias também. Com certeza. Né? Porque a revista hoje, ela é uma das maiores revistas de variedades da nossa região, né? E o melhor, ela é de distribuição gratuita. Olha, né? que a Associação bacana. Comercial não vende a revista. Exato. Né? Ela distribui gratuitamente para quem quiser chegar na própria associação e retirar, ou nos principais, a gente sempre brinca, onde tem alguém sentado esperando alguma coisa, tem uma revista Vai tua. ter uma Revista Tua, exatamente. Então, consultório médico, dentista, você está esperando um salão de beleza, você está ali sentado numa banca, num café, vai ter pelo menos uma para você folhear e ver, né? Porque a gente também traz as novidades. Eu acho bacana falar sobre isso até. A gente pensando nesse mundo digital, eu entendo que muita gente vai ser cômodo ali, tá ali com o celular. Mas a minha geração, a nossa geração, a gente ainda gosta de pegar ali, ó, no físico e olhar. E é gostoso de você folhear uma Revista Tua que tá aqui, ó, dentro do nosso universo. Sim. Você fala, nossa, tem aquele empresário, eu sabia que ele trabalhava com isso, mas não sabia que era tão complexo o trabalho dele. Olha que bacana imaginar que isso está aqui na região e eu não preciso ir fora buscar. Sim. Eu consigo entrar em contato diretamente com essa empresa. Eu acho isso fantástico, vocês estão de parabéns. E curiosidades, por exemplo, essa edição que você está na mão, a gente fez uma matéria sobre o time de futebol do Santo Antônio, né? A gente contou a história, né? Como o futebol move a comunidade do bairro. Né? E São João da Boa Vista, isso é vivíssimo. Né? A gente também tem uma matéria que inclusive é a de capa sobre a questão da busca pelo corpo perfeito, né? Trouxemos o Dr. José Álvaro na capa. Sim. Então são pessoas que são de São João da Boa Vista, que falam sobre a cidade e que mostram também que São João é tudo de bom, né? Igual a nossa diretoria disse. Exatamente. Então, olha, você simplesmente pare como o Pedro disse, você está num consultório, você está num café, você está em algum lugar, você vai encontrar uma Revista Tua e começa a folhear a revista com esse olhar de carinho que eu estou falando. E entender que aqui em São João, gente, aqui é celeiro de bons profissionais, de boas empresas, e que você não precisa ir longe para encontrar aquilo que você busca. Tá aqui, ó, na tua cidade. Prestem atenção nisso. E claro, como eu disse, tem sempre novidades chegando na associação e tem uma quentíssima que até os 45 minutos do segundo tempo a gente não sabia se poderia dar essa notícia aqui para vocês. E tá chegando aqui em primeiríssima mão. Pedro vai noticiar aqui no Mulheres Maravilha. O que é, Pedro? Muito daquilo que a gente falou, né, no bloco anterior, de que a gente tem das ferramentas desde a abertura da empresa até a continuidade, né? Mas no final do ano passado, a Associação Comercial acertou junto com o Sebrae, né? Olha isso! E já a partir desse ano, os próximos meses aí, né, talvez agora em fevereiro ou comecinho de março, a Associação Comercial passa a ter dentro do prédio um posto do Sebrae aqui. Adorei! Que é justamente para atendimento do microempreendedor individual,
tirar dúvidas, emitir nota fiscal, procurar soluções. Então, o posto do Sebrae aqui passa a funcionar dentro da associação comercial. Também com profissional capacitado e toda a plataforma do Sebrae. Que hoje, muito do que a gente estava falando, a associação já tem diversas parcerias com o Sebrae, na questão de oferecer cursos, Sim. ações, né? Mas a gente passa a ter mais um braço, que é o posto dentro da associação. Com certeza. Né? Principalmente, às vezes, principalmente porque a gente está no centro da cidade, fica mais difícil para a pessoa ir até o escritório regional do Sebrae, Exatamente. Que também está à disposição para atender. Vai continuar funcionando normalmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, às vezes, o empresário, do horário de almoço, precisa correr para tirar alguma dúvida, ou até o MEI, não sei como emite nota fiscal. Vai lá na associação, a gente vai oferecer esse serviço para você. E ali já vai encontrar uns dois ali, ó. Você já tira suas dúvidas e não precisa se locomover, porque, querendo ou não, você, empresário, você sabe, o que mais é caro hoje em dia é tempo. Não adianta, vem as pessoas aqui conversar comigo, bater o papo no estúdio. Hoje, o que é mais caro para a tua empresa? Tempo. Sim. Então, hoje a gente não tem tempo para perder. Ali, ó, é aquela correria. Então, tá ali na associação, já precisa tirar dúvida. Então, agora, posto do Sebrae dentro da associação. Vocês trazem inovação, não adianta. E claro, Pedro, falando sobre a inovação, sobre todas essas novidades, a gente não pode deixar de mencionar uma palavra em inglês que se usa muito, que é o networking. O quanto que hoje a associação vê, eu já até sei a resposta, mas a gente precisa perguntar, que o empresário precisa estar fazendo network dentro da sua empresa e, claro, junto com esses braços que a associação oferece. É muito do que a gente comentou. Não adianta você ficar sozinho, né? Tem até uma frase que eu não vou lembrar de dizer, mas sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Exatamente. Né? Então, quando a gente se junta em prol das nossas próprias empresas, né, no caso aqui, a gente tende a ter um crescimento muito maior. Né? Com certeza. E a gente vem falando muito isso com os associados, de que é uma oportunidade para você fazer parcerias, conhecer às vezes pessoas do mesmo ramo que você, né, mas que oferece alguma questão que às vezes você não tem, claro. Né, e que com esse apoio, com essa ajuda, você também pode passar a oferecer ou até indicar essa pessoa, claro. Né, fazer collabs, fazer parcerias, é extremamente necessário. Uma loja, um exemplo de roupa, que quer fazer um showroom super legal, mudança de estação, né? Quero mostrar as novidades que a minha loja vai oferecer. E do seu lado, na sua vizinha, tem alguém que trabalha com decoração, com ambientes de decoração, móveis. Por que não se unir? E ela também quer mostrar as tendências dos novos produtos que chegou, junta tudo, faz um grande feirão, né? Vai ficar fantástico. Vai ficar lindo. Aí você convida alguém que trabalha com joia e semi-joia para decorar seus modelos. Com toda certeza. Uma maquiadora que vai oferecer algum produto. Assim, dá para você juntar e todo mundo vai ganhar. Com né? certeza. É o que a gente fala, a gente precisa entender que a nossa cidade, a nossa região, ela precisa trabalhar em conjunto para a gente crescer. Ela é rica, mas às vezes precisa ser quebrado alguns padrões de conceitos nesse sentido. Não é como o Pedro mesmo falou, não é porque o empresário às vezes trabalha supostamente no mesmo ramo de negócio, como ele deu exemplo, loja de roupa, que vocês não são parceiros. Muito pelo contrário, vocês precisam firmar essa parceria e entender que às vezes você tem a solução para um problema e vice-versa. E quando vocês se unem em prol de uma causa, vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo, e que infelizmente eu sinto que ainda está faltando um pouco desse... Quem está ali na associação, não, já entendeu que é justamente, o nome já fala, é associar, é se juntar, é fazer esse network para o teu negócio dar certo. Mas você que ainda está com dúvida, fala assim, será que eu não vou estar compartilhando informações que possa vir a me prejudicar? Muito pelo contrário, né, Pedro? Precisa ser quebrado esses padrões, né? A gente precisa entender que, assim, se a cidade cresce, né, se o comércio cresce, eu, enquanto empresário, também estou crescendo junto. Claro. Né? Porque não adianta a gente ficar na nossa bolinha e achar que, como você brincou no bloco anterior, que a bola de cristal vai aparecer e que as coisas vão cair na minha mão. Não cai. Né? Se eu não for atrás de parcerias, e essa questão da parceria é muito engraçado, porque a gente tem relatos de clientes que preferem comprar em lojas, empresas que realizam parcerias ou que fazem coisas diferente do óbvio, claro. Né? Porque na hora que você precisou de alguma questão e você, empresário,
não consiga resolver a dor daquele cliente, mas indicou algum parceiro, aquele cliente vai primeiro adorar a sua iniciativa. Exatamente. Né? Experiência. E vai lembrar de você, nossa, não, eu vou lá na Patrícia porque a atitude dela foi tão legal de indicar um vizinho, né? Exatamente. E que ela é uma pessoa realmente que eu posso contar. Com toda certeza. Olha, um conselho que eu tenho, todo mundo fala que se conselho fosse bom, ninguém daria, vendia, mas eu vou dar um conselho aqui, tá? Pense em você, o que você busca quando você sai da sua casa? Porque hoje o que a gente tem de mais precioso é tempo. Então, o que você busca quando você vai até uma loja física, por exemplo, comprar? Ou mesmo no digital, quando você manda lá um WhatsApp, uma loja que você passou na vitrine e viu uma blusinha bonita. É um bom atendimento, é uma experiência que não precisa ser extraordinária, né, Pedro? As pessoas só pensam no extraordinário, não é sobre isso. É sobre fazer acontecer aqui agora, fazer aquele cliente se sentir importante. E hoje vocês têm aí na mão diversos canais de comunicação dentro da plataforma da associação comercial. Então, às vezes, você não precisa criar. A gente não cria, a gente se inspira. E é sobre isso. É para você melhorar a sua experiência de compra, de venda e de como manter esse cliente fiel ao teu comércio. A associação está aí para te ajudar. Pedro, aqui o tempo passa muito rápido e infelizmente eu sei que tem muito mais coisas para você contar da associação comercial, mas hoje, que recado, que mensagem que você pode deixar para o pessoal de casa pensando que será que eu devo ir procurar a associação comercial ou não? Que recadinho você deixaria para essas pessoas? Primeiro a gente faz um convite para as pessoas conhecerem a associação comercial e as nossas e como a gente pode te ajudar, né? Seja com algum produto e algum serviço, mas seja em alguma capacitação, algum curso que acontecem também com frequência e o plano e o cronograma vai acontecer desse ano também. Certo. Então, treinamentos sobre atendimento, sobre liderança, sobre gestão financeira, sobre mídias digitais, enfim, a disposição está aí para isso. O nosso conselho é que usem e abusem da associação comercial. Adoro. Preciso de uma indicação, procura a gente, se a gente não puder resolver, a gente vai pelo menos conseguir fazer a ponte para você resolver a sua dor, o seu problema, né? Então a gente está à disposição para isso, né? Seja para divulgar negócio, seja para o networking, seja para alguma questão específica. Então contem sempre com a associação comercial. São mais aí de 100 anos de história. Exatamente. Então adorei saber isso. A gente sabe como te ajudar, né? Como solucionar o seu problema e, claro, fica ligado no nosso site, no nosso Instagram, porque tudo acontece por lá, né? E tem muita coisa boa para acontecer ainda esse ano. Então, ó, acompanhem pelo site, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que ali, ó, quase que diariamente o Pedro está colocando uma novidade e tem muito ainda para acontecer. Tem um cronograma para 2026, mas vira e mexe, está surgindo novidade, está pipocando por ali e o Pedro vai passar informação e a gente também vai noticiar aqui no Mulheres Maravilha, tá bom? Pedro, muito obrigada por hoje, eu quero agradecer a você, todo mundo da Associação Comercial, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada de verdade, Pedro. Eu que agradeço. A gente tem uma equipe lá, desde consultores comerciais, os atendentes, equipe comercial, nossa gerência, a própria comunicação, todo mundo lá à disposição e trabalhando muito para a cidade acontecer. E está acontecendo. Esse é o nosso propósito, fazer a cidade prosperar, a nossa região crescer, que igual eu comentei, quando a cidade cresce, todo mundo cresce junto. Com certeza. E eu que agradeço em nome da nossa diretoria, né, em nome do presidente Alex, te mandou um abraço. Obrigada. Mas toda a nossa diretoria, pela oportunidade de falar um pouco mais, expor aqui como a associação comercial funciona e como a gente está disposto a ajudar. Contem com a gente. Pessoal, Mulheres Maravilha vai ficando por aqui. Eu sei que foi uma enxurrada de informações aqui para vocês, mas é muito importante para você que está pensando em abrir um negócio ou que já está aí há muitos anos na estrada, mas às vezes está cansado ou está se sentindo perdido, nós trazemos para vocês essa luz, sabe, para mostrar o caminho mesmo. O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito. E que em 2026 você prospere cada vez mais no seu negócio. E eu vou pegar o gancho do Pedro. Quando um cresce, todos nós crescemos juntos. Então, se esse for o pensamento, a meta para 2026, contem com Mulheres Maravilha e com a Associação Comercial, tá bom? Beijo para vocês, uma semana linda e abençoada. E já sabe, o nosso encontro está marcadinho no próximo sábado, às 11 da manhã, aqui na TV União e também no canal do YouTube.